Então veja o seguinte: microestrutura superfície do implante. Estamos no processo de fabricação dos implantes. Nós analisamos ele quanto à conexão protética e vamos analisar agora sobre quanto à microestrutura superfície. São dois assuntos diferentes. Conexão protética a gente já viu, a gente está agora nesse item B aqui, certo? Nas microestruturas de superfície nós temos três modalidades. Temos as superfícies usinadas, as superfícies que foram adicionadas alguma coisa por método de adição na fabricação do implante e as superfícies por método de subtração. O objetivo principal em se tratando do desenho dos implantes dentais tem sido elaborar superfície que exerçam influências positivas sobre as células e tecidos adjacentes aos implantes. Então, a microengenharia ou a bioengenharia, ela tem trabalhada no sentido de trazer mais resposta da célula óssea. Porque o que está se objetivando hoje em dia é construir implantes de superfície bioativas. Olha o termo que eu estou usando, superfície bioativa. O que é uma superfície de implante bioativa? É aquela superfície de implante que vai estimular a restauração da célula óssea, que é o nosso fundamento. Olha, osteointegração não é uma situação estática, ela é uma situação dinâmica. Pensem nisso, osteointegração não é uma situação estática, é uma situação dinâmica. Você pode conseguir essa osteointegração no implante hoje e amanhã você perder aquela osteointegração. Você ter restauração tecidual óssea ao redor do implante e daqui a algum tempo você perder essa estrutura óssea e ter tecido conjuntivo ao redor do implante. Não é definitivo, porque a célula óssea ela tem um período de vida, ela nasce, cresce e se reproduz e morre. E quando ela morrer, tem que vir um macrófago para tirar aquela célula morta dali e colocar outra célula óssea. E se não tiver condições biológicas para isso, ele ao invés de substituir aquela célula morta depois do implante osteointegrado, ele vai substituir por um tecido fibroso. Então, ponham isso na cabeça. Osteointegração é uma situação temporária. Agora, manter ela é que é a questão. Então, vamos começar a entender como é que funciona essa microestrutura de superfície do implante, para que você possa trabalhar e ter bons resultados a longo prazo. Não adianta eu ter bom resultado hoje para tirar fotografia e daqui 2, 3 meses, ou 1 ano ou 2, eu perder tudo. Né? Vamos procurar manter esse bom resultado. Né? De acordo com isso tudo, eu estou procurando na literatura autores que pesquisaram isso, né? Leonardes, o aumento da espessura superficial das peças podem aperfeiçoar o travamento mecânico existente entre as macromoléculas presentes na superfície dos implantes e o osso. Então, o que é que eu estou querendo fazer? Eu quero aumentar a estrutura de contato ósseo para poder ter melhor adesão óssea, né? O resultado em maior resistência à compressão, à tensão, a cisalhamento. Inúmeros autores observam que as superfícies rugosas aumentam consideravelmente o grau de adesão de célula entre célula num tipo de osteoblasto in vitro, né? Então está mais ou menos repetindo a mesma coisa. Outro autor repetindo a mesma coisa demonstra que a direção das micro-ranhuras presentes na superfície lisa dos implantes dentais pode influenciar o crescimento e adesão das células de fenótipo fibroblástico e que as modificações realizadas nas superfícies podem controlar de forma seletiva a adesão de células epiteliais e fibroblastos. Portanto, esse tipo de implante
não recebem nenhum tipo de alisamento ou polimento adicional ao fim do processo de usinagem. Bem, e o que é que ele quer dizer aí? Hoje no mercado, nós temos 3 tipos de superfície de implante. Os implantes de superfície usinada, que é o clássico Brennemark, que já está praticamente em desuso, né? Então, o implante de superfície usinada, que é o implante clássico do Brennemark, é um implante que a gente chama de implante liso. É um implante que só passou pelo torno, recebeu um processo de limpagem para tirar as micropartículas da superfície do implante, certo? E embalado, esterilizado e vendido. Esse tipo de superfície, mesmo você observando por microscopia eletrônica, você vê arranhões e a célula, ela tem grande dificuldade ou pouca área de contato nessa região, certo? É chamado o implante clássico do Brennemark, é o implante liso. Você tem pouca área de contato ósseo. Então, em 1975, 77, criou-se, a nível de pesquisa, um implante tratado com plasma. Quem sabe aqui o que é plasma? Muito bem. Você nota 10 para você. O plasma é o 4º estágio da matéria. A matéria na natureza, ela se encontra em 4 estágios. Você vê a água, que eu acabei de beber, em estado líquido. Se você joga frio aqui, ela congela, fica em estado sólido. Se eu esquentar isso aqui, ela vai entrar no estado gasoso. Então você vai ter aqui nesse ambiente moléculas de água, H2O. Você vai pegar uma molécula de H2O. Se você joga mais calor em cima dessa molécula, mais e mais calor, até essa molécula quebrar e se tornar um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Nesse momento de destruição da molécula, isso chama-se estado plasmático da matéria. Normalmente você consegue isso aproximadamente entre 15 e 20 mil graus de temperatura. A superfície do Sol tem 11 mil graus, certo? Então vamos estudar sobre o que é o estado plasmático da matéria. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el 4º estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos como esta nieve se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica.
Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc al cuadrado para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo, cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. Vocês vão me perguntar o que é que tem a ver esse vídeo com implante. E resposta: tudo a ver. Tudo a ver. O desenvolvimento tecnológico, ele é absorvido também pela implantologia. Eu afirmei, fiz uma afirmativa aqui, e vocês viram através do vídeo, que a gente encontra a matéria na natureza em 4 estágios: sólido, líquido, gasoso e plasmático. Eu vou começar a falar sobre física e mecânica quântica. O que é que tem a ver isso com a implantologia? Tudo a ver. Uma molécula de qualquer substância, de qualquer coisa, ela está presa através de uma estrutura atômica. 2 ou mais átomos de elementos distintos, quando eles se unem, eles formam uma determinada molécula. No momento que você quebra essa molécula, você tem uma liberação de energia enorme. Vamos pensar em mais de 10 mil graus de temperatura. No momento, eu não estou falando na quebra do átomo, não. Isso é outra coisa. Eu estou falando na quebra da molécula. Você viu que Einstein, com a teoria da relatividade, é bem diferente. A teoria da relatividade com a teoria molecular. São 2 teorias distintas e muita gente diz que há antagônicas. Mecânica quântica com teoria da relatividade, ela em muitos momentos se parecem antagônicas. Quando você quebra uma molécula de qualquer coisa, você tem plasma, estado plasmático. Então, um cientista, ele pegou o estado plasmático do titânio, certo? Uma liga de titânio, no momento de destruição, ele pegou essa partícula e colocou na superfície de um implante usinado. Então, eu citei ali que existem 3 tipos de superfície de titânio, de implantes. Uma usinada, que é a clássica Brennemark. A segunda, por adição, é como se você tivesse uma parede com reboco e você bota o sapisco antes de rebocar a parede. Aquele sapisco tem a finalidade de reter o reboco. Você simplesmente tem os tijolos, você sapiscou a parede, e a finalidade que o pedreiro faz isso é colocar micro retenções
Ele está colocando. Então, o que foi que fizeram? Eles pegaram um implante usinado e colocaram plasma de titânio a 22 mil graus de temperatura ao redor desse implante. Aí você teve micro retenções. Com que finalidade? Para você ter retenção óssea no momento de regeneração dessa célula. Vamos ver como é que se faz isso. Aplicação de um plasma por nebulização na presença de uma chama. Vamos ver como é que faz isso. O processo titânio plasma spray permitiu reduzir o número de formas dos implantes, modificar a forma dos implantes e simplificar a técnica de implantação e ampliar a indicação. Se você tem hoje implantes, que a gente está falando implante de superfície vulcânica, que a gente vai ver a seguir, em nanotecnologia, que a gente vai ver a seguir, a gente está objetivando você diminuir o período de osteointegração, ganhar mais retenção mecânica e, obviamente, você ter uma melhor estabilização no processo de fixação da estrutura óssea. Uma coisa é você regenerar a estrutura óssea frente ao implante e conseguir a osteointegração. Outra coisa é você manter essa osteointegração, porque aquela célula que está ali em contato com o osso, ela vai morrer. E se ela não tiver condições ideais, saiba que o implante é artificial e sempre será artificial. Mas você tem que ter condições ali para que a biologia óssea ela possa entrar ali e permanecer ali como aquele leito, ser um leito muito favorável. A gente tem no organismo um sistema chamado retículo endotelial, que identifica todo e qualquer corpo que tenha no organismo, desde um vírus, a uma bactéria, a um implante. Vai liberar do indivíduo um sistema de defesa. E se ele identifica aquele implante como seu, e ali deposita osso no primeiro momento, a gente tem que deixar em condições para em todo momento que aquela célula que está em contato naquela cavidade do implante, no dia que aquela célula morrer, vem um macrófago tirar ela e vem outra célula osteoblasto e formar osso novamente. Então a gente tem que ter condições favoráveis dessa microestrutura de superfície para manter a osteointegração. Então, vocês estão vendo aqui superfície de plasma. Por exemplo, o Flialite é um implante de superfície, microestrutura de superfície do implante. Existem outros fabricantes, o NMZ também. A microestrutura de superfície era um plasma. Então, como é isso? Como é que se processa isso? Vocês têm aqui outra coisa. Vocês só conseguem o plasma de titânio na ausência de oxigênio. Então veja como é complexa a coisa. Na ausência de oxigênio. Se você tiver, aí você tem que colocar aqui o pó de titânio jateado na superfície do implante. E aqui é um sistema de arco voltátil de alto poder de energia para poder fazer com que essa partícula aqui entre no estado plasmático e na velocidade que ela vai, ela atinge a parede do implante, e como ali a parede está mais fria do que aqui, e vai existir um resfriamento brusco, ele volta ao estádio de partícula de titânio. Então, esquematicamente, seria isso aqui, ó. Aqui, um gerador de alta tensão, gerando energia com uma polaridade positiva e negativa. Quando passar essa chama aqui, não passar essa chama, um alto poder de concentração de energia, é injetado aqui o pó de titânio e outras ligas, e essa partícula entra no estado plasmático, ela vem em alta velocidade, bate na superfície do implante e ela vai agarrar. Ela vai ser fundida, na realidade, naquela superfície usinada. Vamos ver como é que funciona isso.
ajuste é rápido. Para vocês terem uma ideia. Bem, então você tem uma superfície pelo método de adição e você tem aqui uma microporosidade. Aí vocês observem essa microporosidade. Olha, a microestrutura de superfície. Você tem uma superfície extremamente rugosa. E dentro dessa superfície rugosa, você vai ter um leito ósseo mais aceitável, para que a célula ela penetre ali e ela se transforme em osso. Olha lá as cavidades. Essa fotografia tem mais de 20 anos que eu tenho ela. E essa, não é essa não. Dando uma nova microestrutura de superfície, melhorando assim o ancoramento ósseo. Sabem quantas vezes você aumenta a superfície de contato ósseo? Em 6 vezes. O mesmo implante, você tem um implante de 10 milímetros, você tem uma área em milímetros quadrados, de X milímetros quadrados. Você aumenta em 6 vezes mais a área de contato ósseo. Tem perigo de o tempo destacar? Não. Não. Veja o seguinte. No princípio dessa técnica, foram feitos, inclusive eu trabalhei nesse processo, superfície de o implante metálico, e você fazia superfície de hidroxilapatita, fosfato de cálcio. O osso, qual é o componente mineral do osso? É fosfato de cálcio. O osso é fosfato de cálcio e matéria orgânica, certo? Mas você tem um componente químico no osso que é fosfato de cálcio, certo? Então você pegava o componente mineral do osso, eu fiz muito isso em coelho, eu pegava pastilha de madeira, revestido de plasma de titânio e revestido de plasma de hidroxilapatita, e pegava, abria, botava na pata do coelho, e depois eu ia, quer dizer, o contato que a célula óssea tinha era com o titânio ou com o hidroxilapatita, não com a madeira. Ela estava totalmente revestida, certo? E o que é que a gente encontrou? A gente encontrou moléculas de hidroxilapatita à distância. À distância. Eu ouvi alguns casos, alguns autores dizer que havia um descolamento do plasma de hidroxilapatita, não de titânio, porque ali é metal com metal, ele fundiu. É como se eu pegasse uma bola que vinha em fusão e jogasse numa superfície metálica. Então ia ter metal com metal, então dificilmente ele ia descolar. Agora, como você tem ali no implante de titânio e você tem outro tipo de molécula, outro tipo de estrutura molecular, eu já ouvi alguns autores dizer que descolava. Eu particularmente eu nunca vi isso, certo? E eu só trabalhei isso a nível de pesquisa. Agora, com plasma de titânio no titânio não existe casos, pelo menos que eu conheça. Eu não entendi. Olha, hoje em dia a superfície de titânio, eu sei, o Ankylos está assim, o Ankylos ele tem titânio, e tem plasma e tem em nanotecnologia, que a gente vai ver, mas que é a última superfície que a gente vai analisar, né? Veja o seguinte, isso aí a gente vai discutir, porque uma coisa é você dar condição da célula, você dá um leito para a célula dormir, certo? Você dá uma caminha fofinha, um travesseirinho, com ar-condicionado, tal, para a célula dormir. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, a célula óssea, você tem que respeitar o período de nascimento e maturação, certo? É a mesma coisa, eu lhe vou responder com a seguinte pergunta. A gestação de uma criança na mulher, quanto tempo? 9 meses, né? Se você der bem vitamina para ela, bem cálcio, bem isso, aquilo, você reduz para 3 meses. Porque você tem aí o processo de vida. Uma coisa você dá condição
para aquela mulher se alimentar bem, não ter doença, etc., para conduzir aquela gestação dentro de um processo excelente, certo? Então, isso que uma superfície do titânio trabalhada com nanotecnologia, ou com plasma, ou com isso, ou com aquilo, ela tem a possibilidade de dar condições a essa célula trabalhar e se regenerar bem. Agora, o que é que ocorre? Se você existe uma estimulação de crescimento, isso existe, porque é chamado superfícies bioativas. Agora, diminuir o período de osteointegração, a resposta seria não. Eventualmente só mais a área de... Vai aumentar a área de contato, porque a osteointegração total, você não vai conseguir, não é com 4 nem 6 meses não, é 18 meses. Mas você tem que saber o seguinte, o implante hoje acima de 30 newton, ele pode receber carga. Entendeu? Essa osteointegração, como eu lhe falei, essa osteointegração é um processo dinâmico, ela não é estático. A gente não sei porque aprendeu que conseguir uma osteointegração nunca mais vai deixar de ter. Não, eu já tive implante osteointegrado, depois de alguns anos eu perder. Por quê? Porque eu tenho sobrecarga na mastigação, por problemas outros. Saiba que em cima dos implantes colocados virá uma superestrutura protética que, se não tiver bem balanceada, vai botar esse implante para fora. Botou para fora dente. Quem é periodontista aqui sabe que o que bota para fora dente não é nem placa, é má oclusão, é carga. O que derruba dente é sobrecarga. Sobrecarga, movimentos excêntricos de mandíbula. Você tira um canino do lugar, você tira um dente do lugar. Entendeu? Então, olha, tem biologia mais perfeita do que a que Deus fez, do dente e osso, com estrutura de conjuntivo, com estrutura de ligamento periodontal. Não tem estrutura perfeita, melhor do que essa. E por que que o dente cai? Por um problema nem periodontal, e passa a ser um problema periodontal por um problema de desequilíbrio mastigatório. Hoje, lhe digo sem medo de errar, a maior parte dos problemas periodontais está ligada à má oclusão. Placa é coadjuvante, ela entra ali para bagunçar, é coadjuvante, mas o que derruba dentro é má oclusão. Equilibra, a primeira coisa que o periodontista tem que fazer, depois fazer uma limpezazinha, antes de condicionar o paciente, equilibra a função mastigatória do paciente, que você está fazendo uma periodontia de primeira linha. Então, a minha aula aqui não fala sobre superestrutura protética, mas a manutenção de um implante no osso está mantido diretamente a equilíbrio oclusal, seja em um elemento ou em uma reabilitação completa. Entendeu? Você pode manter durante décadas. Eu tenho pacientes com implante com mais de 20 anos. E sem perda óssea. Você estabiliza a oclusão, não tem perda óssea não. Não tem perda óssea não. Você tem uma perda óssea, talvez no primeiro ano, depois estabiliza. Olha, o segredo da implantologia chama-se você respeitar o sistema gnato mastigador. Estuda a oclusão. Estude a oclusão. Técnica cirúrgica é trabalho braçal. Colocar implante, qualquer menino desse coloca. Tem que fazer não. E hoje em dia, com o sistema CAD/CAM, que você trabalha no computador, manda um guia cirúrgico para fazer, e você faz guia cirúrgico quando vem tudo pronto. Eu estou com 2 pacientes agora trabalhando com CAD/CAM para fazer isso. Eu não quero fazer cirurgia sem incisão, sem sutura, sem nada. Eu não quero um ponto na minha boca. E a gente trabalha toda a cirurgia virtualmente. Eu escrevi um artigo a semana passada para uma revista sobre o sistema CAD/CAM. Semana passada entreguei a matéria. Sobre você trabalhar virtualmente, você trabalhar com segurança, você construir toda uma prótese, planejar todo um caso, planejar cirurgia, tudo no computador, ângulo de inserção de implante, onde é que vai entrar, quando vai entrar, quantos vão entrar, e você construir provisório, já vem para você o provisório antes de cirurgia, de tudo. Então, hoje em dia, o que a gente tem de artefato na mão, a gente não só tem máquina digital, não só tem computador celular, não. A gente tem hoje a tecnologia à nossa disposição, basta você lançar a mão e saber como é que funciona. Na minha época não tinha isso, não.
Era televisão preto e branco. Não tinha nem telefone comum, quanto mais celular. Então, hoje em dia, para quem está começando agora, tem muita coisa na frente, porque você trabalha com superfície, com nanotecnologia, você trabalha com implantes de uma versatilidade nova, você trabalha com superfície, com animós, com travamento, estrutura mecânica extraordinária. Se o paciente pode ou não fazer, é detalhe, é o departamento. Eu estou dizendo que a ciência disponibiliza para você trabalhar. Entendeu? Então, você tem acesso a essas informações, vai na internet, tem tanta coisa para você estudar. Então, para mim, o grande calcanhar de Aquiles da implantologia não é técnica cirúrgica. As técnicas cirúrgicas você faz no computador e coloca, é fácil colocar implante. Se não tem osso, você gera osso, você bota implante em base de crânio, não tem problema. E bota sem abrir gengiva. Não precisa fazer mais enxerto, não. Tem anos que eu não faço enxerto de ilíaco. Anos que eu não sei o que é fazer enxerto grande. Você sabe que o enxerto de ilíaco do paciente é 3 meses ele andando em bengalinha. A boca está jóia, mas ele está andando em bengalinha. É um massacre. Então, hoje em dia, as cirurgias são menos invasivas, com furinho, sem incisão, sem sutura. É possível fazer isso? É bastante você se treinar para isso, mas é possível. Está aí, o acesso aí está para quem quiser. Agora, o calcanhar de Aquiles está onde? Oclusão, meu amigo. Oclusão é. E os índices de insucesso nas cirurgias fechadas? Bem, falta de planejamento. Porque ela não é regra. Não é regra, mas veja o seguinte, você está muito bem fundamentado, você tem que estar muito bem fundamentado em cirurgia aberta para fazer a cirurgia fechada. Bem, existe, meu amigo, toda regra tem sua exceção, você não pode botar tudo como regra. Aonde você está no limite, você não tem como guiar. Você abre. Então você abre. Olha, eu digo isso por experiência própria. A minha mulher tinha um tumor no intestino.